Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 2 minutos para as 6. Bom final de tarde, bom comecinho de noite, as informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens do estúdio no Facebook, em facebook.com/santaportal. Assista, comente, mande as suas dúvidas, perguntas. Produção Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Espera aí, não. Não. Agora sim. Boa noite a todos. Muito bom. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Convidado do programa hoje é o vereador Bruno Orlandi. Calor durante o dia e noites agradáveis. Elaine Brazão, a previsão do tempo para amanhã. Para amanhã e para domingo, a previsão é a mesma. É a mesma. Muda de nada. Sol com algumas nuvens e sem chuva. Aquele calorzinho durante o dia. Temperatura no interior estava 30 graus. Por aqui a gente chegou na casa dos 27. Como vão se comportar as temperaturas nesse final de semana? Amanhã, a máxima prevista é de 28 graus e a mínima de 19. Já no domingo, os termômetros chegam a 27 graus e a mínima prevista não muda, 19 graus. Muito bom. No mercado financeiro, o que é que aconteceu? Vamos começar pela Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tombou 5,45% e fechou o dia a 75.330 pontos. Tudo em função da demissão do ministro Sérgio Moro. E o dólar? O dólar subiu 2,5% e fechou a semana em R$ 5,66. R$ 5,66, já está namorando a casa dos R$ 6, também impactado pela demissão do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que decidiu entregar o cargo nesta sexta-feira e deixar o governo de Jair Bolsonaro após a confirmação da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Justiça suspende reabertura. Não, pera lá, eu quero ouvir o Nicolau Obeide sobre essa notícia do ministro Sérgio Moro, da demissão do ministro. Boa noite, Nicolau Obeide. Boa noite, Roberto, Elaine, Beatriz. Elaine Beatriz Brazão. Brazão, né? Elaine Beatriz. Nome tão bonito, ela não gosta do Beatriz. Não sei porque ela não gosta. Não sei. Beatriz é legal. Bia. Bia, né? Boa noite. Minha esposa aqui no... Minha esposa querida fala. Você está Flávia, aqui, a Flávia. Flávia, eu te amo. Está aqui nos estúdios com a gente, é pena que as câmeras não vêm. Ela está escondida. Está escondida. E boa noite os ouvintes, aí amigos aí do CDL no ar. Aí tem até o grupo aí do César Taxista, do Jefferson, né? Eu acho que estão todos aí na audiência. E eu já quero que eles fiquem mandando aí no meu e põem no grupo aí, que claro. Eu já vou... Eu quero o palpite de todos vocês aí sobre o pedido de demissão do ministro. Do ministro. Realmente é um caso a ser estudado, porque o presidente da República, vamos começar pela hierarquia, né? Vamos falar de várias coisas, mas vamos falar da hierarquia. Hierarquicamente, o Bolsonaro teria o direito de demitir o superintendente. Parece que a coisa já vem vindo. E o Moro não aceitou. E eu acho que houve uma incompatibilidade, o Moro pediu demissão. O Bolsonaro agora às 17 horas falou sobre isso, não sabemos quem fala a verdade. Houve alguma ordem de entendimento ali, né, de desentendimento. O Moro disse que nunca pleiteou o cargo de ministro do STF. O Bolsonaro disse que ele pediu para novembro colocá-lo no STF, que eu acho que também todos nós achávamos que esse seria o caminho, era o nosso pensamento, que ele sairia. Ele vinha incomodando o Bolsonaro, mas eu acho que assim, o que nós estamos vendo, eu acho que não é a realidade.
o que nós estamos vendo, o que vinha acontecendo. O Bolsonaro ele precisa de uma aproximação em relação ao Centrão na Câmara dos Deputados. Eu acho que tem a maioria ali não gosta do Moro. O Moro ele é muito ríspido e muito ativo na apuração dos fatos. Muitos dos deputados estão envolvidos com a Lava Jato e havia uma investigação em andamento. Então eu acho que esse foi em troca de apoio. Eu acho que a troca do apoio, o Bolsonaro sacrificou o Moro ou o superintendente, ele não queria trocar o Moro, apesar que o Moro achou que ele estava incomodando. E houve essa troca. Vamos ver qual será o desenrolar da história, porque o que vem acontecendo? O Bolsonaro argumentou os argumentos de falta de relacionamento, né? Os argumentos que ele mais usou foi a falta de empenho nos seus processos, naquilo que lhe interessaria, que seria o caso do Adélio, o caso da gravação do filho dele lá do porteiro, né? Que fizeram aquela apuração, como outros casos de investigações. Então, e achou que não estavam dando muita importância. Eu acho que mas ali eu acho que houve problema de relacionamento. O presidente é o Bolsonaro, o Moro é o ministro. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais humilde em relação ao Bolsonaro. Não precisaria ter convocado uma comitiva, uma coletiva para poder sair do cargo. Eu achei nesse ponto o Mandetta é um cara muito mais político, deputado federal. Nós sabíamos dos desentendimentos, da ciumeira, da onipotência do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está um tanto quanto onipotente. Eu tenho percebido isso, né? Talvez os que cercam ele digam que ele é o máximo, que ele é o demais, ou o povo que o cerca, o povo que encontra com ele. Isso é um mal que atinge muitos políticos, muitas pessoas. Não é fácil estar presidente. Mas talvez isso tenha... o aparecimento até do Mandetta, né, na mídia direto, como o aparecimento do Moro, a popularidade do Moro, talvez tenha deixado um pouco de ciúme. Então eu acho que existe um pouco de culpa dos dois lados. Mas nós temos que olhar friamente. Aquilo, ele está presidente e o Moro estava ministro. Nenhum dos dois são. Eles estão. Então, esse é que é o grande diferencial. Então, quando não há um entendimento, ele teria o direito de tirar o superintendente, tranquilamente. Agora, o Moro fez acusações muito sérias. Eu acho que são acusações que vão ser levadas à Câmara, são acusações que seriam levadas a um processo de impeachment, que eu acho que não vai acontecer, mas vai criar muitos e muitos problemas. Porque assim, cada vez que o Bolsonaro tem um processo de impeachment contra ele, ou a Câmara o pressiona, e ele fala em não fazer a velha política, ele vai acabar tendo que ceder e fazer a velha política. Então esse é o grande problema. A articulação dele é que está faltando e está errando muito. Repito mais uma vez, não achei que o Moro é um cara prestigiado, achei que é um cara íntegro, mas não achei que ele deveria ter feito o que fez. Eu acho que o cargo dele não dá a ele esse direito de querer sair da forma que saiu. O Mandetta estava com uma popularidade até um pouco mais alta que ele, e saiu de uma forma muito mais elegante, que eu acho que seria essa maneira de sair. Sair com acusações dizendo que ele queria interferir nas investigações da Polícia Federal é uma acusação muito séria. É grave, né? É muito grave. Eu acho que é muito grave. E você tem que provar o que você fala, né? Você não pode, não é simplesmente falar e jogar os ventos. Não é uma fofoca, é uma provocação. Você tem que provar. Como ele disse que... só uma coisa que eu achei que o Bolsonaro errou, que ele falou agora que ele falou que o Moro disse que foi exonerado a pedido e o Moro disse que não. Mas ele não falou que não foi exonerado a pedido, que ligaram para ele e o Valejo, né? O Valejo disse tanto faz. E colocaram como se fosse a pedido. Então, assim, o Bolsonaro falou que ele disse que foi a pedido. Então, houve essa má interpretação.
Eu acho que isso não leva a nada, você vira focada, né? Eu acho que assim, o âmago da coisa, o central da coisa está aonde? Está no país. Nós estamos vivendo um momento muito grave, um momento de uma pandemia, um momento de uma situação gravíssima do país, com mais de quase 4 mil mortes, pessoas mortas. E precisamos de um pouquinho mais de tranquilidade no país, né? Não é o momento para isso. Mas é uma crise por dia. Então, é assim, eu tenho que reconhecer, eu votei no Bolsonaro, gosto do Bolsonaro, gosto da maneira que ele é, despachado, mas eu acho que ele está muito mal orientado no sentido de atabaloado, vamos dizer assim, né? Eu não sei se... Ele está mal orientado ou isso é dele mesmo? Veja bem, eu não sei, talvez ele esteja sendo mal orientado ou quem está falando no ouvido dele. Não sei se os filhos dele estão criando Caramba, eu essa esqueci, crise. a gente está com o vereador aqui na linha. Mas pergunta para o Bruno aí. Boa noite, Bruno. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o programa primeiro. Sexta-feira, 24 de abril de 2020, o jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Ele é especialista em Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Magistratura, é pós-graduado em Ciências Políticas pelo Instituto Legislativo Paulista e é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Está conosco na linha o vereador, que eu achava que era do PSDB, mas não, é do DEM, Bruno Orlandi. Boa noite, Bruno. Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine. Boa noite, Nicolau. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui no programa CDL no ar, na Santa Cecília FM. Muito obrigado pelo convite. Desejar também uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Essa sua mudança foi recente, do PSDB para o DEM, correto? Correto, Roberto. Foi uma mudança, ela já vinha sendo programada, eu já tinha um convite a longa data, o deputado Paulo Correia, um grande amigo, faz uma política muito séria no estado de São Paulo, e essa conversa já vinha acontecendo há algum tempo, e nesse momento que a legislação permitia, nós tivemos a oportunidade de fazer alteração dentro do que a lei permite, agora dentro do Democratas. Ô, Nicolau Beide, já estamos com o Bruno Orlandi, vereador da Câmara Municipal de Santos, que ele é do DEM, e deu seu boa noite, e faça a pergunta que você queria fazer para ele. Boa noite, Bruno, tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu queria lhe parabenizar, né? Fiquei sabendo que a esposa está esperando o neném, né? Que legal. Tá quantos meses a esposa? Estamos agora com 35 semanas, Nicolau, mas são gêmeos, é um casalzinho. Que legal. Ai, que ótimo. Então, 2 vezes parabéns para você. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Que ótimo. Nicolau, então, e aí, Bruno? Não, então, Bruno, na realidade, nós sempre conversamos, nós temos, né, eu considero você um amigo, e a gente tem uns pensamentos parecidos. Eu gostei muito do vídeo, inclusive entrei em contato com você imediatamente quando eu vi aquele vídeo, você falando aí da abertura do comércio. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco aquilo que você falou no vídeo para os nossos... Ele já foi direto. Eu pensei que você ia perguntar do Sérgio. Não, eu pensei que você ia perguntar do Sérgio Moro. Sim. Se você gostaria de expressar uma opinião sobre o que ocorreu, Sérgio Moro. É o assunto do dia, né, Nicolau? É verdade. Mas o assunto do dia para mim também está sendo o comércio. Não, né? A gente vai. É o assunto do mês. Na sequência, a gente vai. Bruno, o que você achou do pedido de demissão, da coletiva do ministro mais cedo, da coletiva do presidente agora há pouco? Eu vejo, Roberto, Nicolau, que o governo federal perde muito. Perde um dos seus basilares. Nós tínhamos ali o ministro Sérgio Moro como uma das forças do governo, uma das colunas de sustentação desse governo. Ele é um símbolo de integridade para todo o país. A gente sabe os maus bocados que tivemos recentemente, e o ministro Sérgio Moro foi uma das pessoas importantíssimas nesse processo, talvez até a mais importante, para que a gente pudesse superar um momento recente da nossa história. Então, a saída dele do governo é uma saída muito dolorosa para o Brasil, em especial neste momento, onde a gente tem uma pandemia que assola todos os continentes, a maioria dos países do mundo, e hoje
o Brasil perde uma das principais referências no seu alto escalão no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, é uma preocupação que fica a todos os brasileiros, inclusive a forma que isso aconteceu, essa situação extremamente delicada entre ministro e presidente da República, quem perde mais nessa história toda é o povo brasileiro. Bom, tem destaque do Santa Portal, antes da gente seguir aqui com o Nicolau para a gente falar do comércio, ainda sobre esse assunto da demissão do ministro Sérgio Moro. Ex-presidente do TJ de São Paulo, Ivan Sartori, é um dos cotados para o lugar de Moro no Ministério da Justiça. Bom, o Ivan Sartori, que é desembargador, ex-presidente do TJ São Paulo, ele tem um relacionamento muito estreito com a família Bolsonaro, principalmente com os filhos do Bolsonaro, que inclusive pediram para ele ajuda no PSL local. Nicolau, você acha que o Ivan pode chegar e ir para Brasília daqui a pouco? Olha, eu acho que competência ele tem, condições tem, reúne, foi presidente do Tribunal de Contas. Ficar parado, mas força a gente perde na luta contra a pandemia. E, obviamente, que esse tipo de trabalho não pode ser feito de maneira solta. A reabertura do comércio tem que ser gradativa, com horários específicos para que não esteja nenhum tipo de tumulto no transporte público, que ele possa ser feito através da utilização de máscara de todos dentro dos estabelecimentos, um distanciamento na fila que eventualmente possa se formar fora do estabelecimento, limite de pessoas dentro de qualquer comércio para que não tenha nenhum tipo de contato e todo um trabalho para que garanta e preserve as condições máximas e não mínimas, máximas de higiene em todos esses locais, para que a gente possa controlar a pandemia, mas que a gente possa ter o nosso comércio de volta. Ô Nicolau, e você? Como é que você entende que deve voltar o comércio nesta fase que a gente está vivendo agora? Então, da mesma forma que o Bruno falou, eu gostei do que ele falou, ficou muito bem didático, né? Ficou bem explicado. Eu só acho assim, no primeiro momento, viu, Bruno, acho que o prefeito ele deveria se posicionar com quais são os ramos de atividades que podem funcionar, porque está muito confuso. Está muito confuso. Tem gente abrindo que não sabe se pode, tem gente que não está abrindo porque não sabe se pode e pode. Então, quais são os ramos e quais são as atividades que podem voltar a funcionar? Não existe uma tabelinha que nem o prefeito de São Vicente colocou, não existe uma tabelinha que nem o prefeito de Guarujá colocou, como o prefeito de Praia Grande colocou. Primeiro lugar. Segundo lugar, essas exigências que você falou. Máscara, álcool gel na porta, número de pessoas dentro do estabelecimento, dependendo do metro quadrado. Que mais seria uma faixa no chão, dependendo faixa do no caixa, distanciamento, aquelas placas de acetato de acrílico na frente. Placa de acrílico na frente do caixa, quando for um local um pouco maior, que tem um mini mercado, por aí. Máscara, luva e por aí vai. Isso eu já falei, máscara, luva. Então, todos os cuidados possíveis. E um treinamento, um vídeo, né? Faz tanto vídeo, um mini vídeo para o próprio comércio, um vídeo com treinamento, ou seja, simulando como é que uma pessoa entraria dentro de uma loja, como é que o funcionário deveria fazer, quais são as atitudes que ele deveria tomar, a maquininha de cartões de crédito, na minha loja a gente pega a maquininha de cartão de crédito, coloca na frente do cliente, o cliente é que coloca o cartão. Aí nós colocamos o valor, já tá limpa a máquina, colocamos o valor, o cliente vai e põe a senha, a gente passa um papel de novo, tirando onde o cliente passou. Então, são esses cuidados que você tem que tomar, porque a partir do momento que você sabe que a transmissão do vírus é gotículas, então assim, o balcão, se tiver um balcão, a pessoa em cima do balcão, cada vez que o cliente sai, passar um pano com álcool com gel em cima do balcão. Então, assim, são detalhes que são simples, mas ao mesmo tempo são esquecidos, né? Porque não adianta nada o cliente entrar, passar gel, se a outra pessoa está falando, né? Ou tira a máscara para falar, porque todo mundo baixa a máscara para falar. E aí ela fala, cai as gotículas em cima do balcão, que ali ficam, aí vai o funcionário passar a mão, ele se contamina, porque ele vai coçar os olhos, porque temos uma estatística aí de que em 50 minutos a pessoa coça 25 vezes ou o olho, ou o nariz ou a boca. E leva a mão ao rosto, né? Então eu acho que isso seria bom. Você como vereador, Bruno,
Acho que poderia trabalhar em cima disso e poderíamos abrir. Agora, o prefeito parece estar meio reticente com isso, ele não está querendo, parece que está em cima de estatística, de dados científicos, e que Santos tem 860 casos para 1 milhão, né? Que é aquela continha que eles fazem, que é uma das maiores do Brasil. Então vamos ver se ele vai estar suscetível a conversar com os comerciantes para liberar o comércio. Nós estamos conversando aqui na Santa Cecília FM, no CDL no ar, com o vereador santista Bruno Orlandi. Em relação aos shoppings, Bruno, qual é a sua opinião? Eu acho que a gente pode fazer de forma gradativa, Roberto, sim, mas abarcado nessa mesma circunstância do comércio em geral. A gente sabe que boa parte da cadeia comerciante hoje de Santos está dentro dos shoppings também. Santos conta, salvo engano, com 3 shoppings e mais um supercentro e alguns outros centros um pouco menores que existem ali, atividade interna empresarial, e as pessoas vão até esses locais para que possam comprar os bens, enfim, e inúmeras pessoas trabalham nesses locais. Então é importante que a gente leve isso em consideração. Nós temos setores da economia que não foram fechados. Por exemplo, a construção civil, com inúmeras pessoas com um poder aquisitivo pequeno, trabalhando ali e sofrendo os riscos da profissão. Nós temos inúmeras pessoas que trabalham nas portarias dos prédios, de gari, nas ruas, inúmeras pessoas que têm uma situação social um pouco mais vulnerável que a maioria das pessoas e que estão trabalhando diuturnamente. Então é importante que a gente possa fazer análise, sim, da área comercial, da área empresarial, para que a gente retome as atividades sob pena de ser tarde demais. E se a nossa cidade cair num momento onde que a renda não seja mais suficiente para retomar as atividades, aí a gente vai ter um problema muito sério, porque sequer consideramos a possibilidade de custear esse combate. O senhor fez um pedido para a Prefeitura de Santos em relação aos cuidados na limpeza e desinfecção dos ônibus municipais. O que é que foi que o senhor observou como vereador e fiscalizador da cena cotidiana da cidade? Isso não estava ocorrendo? Então, a minha preocupação, Roberto, é porque essa limpeza, neste momento, não pode ser aquela feita tradicionalmente, onde existia, sim, a limpeza pactuada entre a empresa e o município, mas não com todos os cuidados necessários adstritos a uma pandemia. Então, a nossa preocupação é que fosse feita uma limpeza meticulosa, não somente uma vez por dia, eventualmente, nem que houvesse a necessidade de troca de ônibus, e também uma leitura sobre os horários que esses ônibus circulam na cidade. Porque se a gente pegar num único momento, por exemplo, de entrada da maioria dos servidores ou dos funcionários do município, das pessoas que vão trabalhar, os ônibus estariam cheios e nesse momento teria, obviamente, uma grande superfície de contato eventualmente contaminada. Em outros momentos, o fluxo é menor. Então, que a gente possa estabelecer estratégias para que a limpeza seja feita mais de uma vez e, com isso, garantir o menor risco de contaminação e num momento maior, até zerar esse risco. E não só a limpeza, desinfecção, mas também a questão dos EPIs, né? Para motoristas, máscara, luva, coisa do tipo também, né, Bruno? Com absoluta certeza. Esses profissionais estão todos os dias ali servindo milhares de pessoas num único dia para que elas possam trabalhar, possam fazer todos os seus trabalhos diuturnamente. Eles têm que ter o mínimo de proteção para também passar por essa pandemia. Nós estamos conversando com o vereador Bruno Orlandi. A gente vai para uma rodada de notícias e a gente tem o nosso primeiro intervalo. O Bruno vai ficar com a gente ainda um pouquinho, né, Bruno? Claro, Roberto, à disposição. Valeu. Justiça suspende reabertura de comércios não essenciais em Itanhaém. Na decisão judicial, a explicação é que abrir comércios não essenciais nesse momento vai contra a orientação da OMS e pode aumentar casos de coronavírus na cidade, pressionando o sistema de saúde. Cubatão antecipa recesso de professores na rede municipal. De acordo com a prefeitura, recesso ocorreria em julho e foi antecipado por conta da pandemia do novo coronavírus. Casos confirmados do novo coronavírus sobem para 105 no Vale do Ribeira. Cidades da região já registram óbitos confirmados causados pela Covid-19. Levantamento com prefeituras aponta
que municípios monitoram mais de 300 casos suspeitos. O governo de São Paulo recomenda o uso de máscaras pela população em todo o estado. Decreto que prevê a recomendação de uso da proteção facial, assinado pelo governador João Dória, foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. Em Santos, a pedido do vereador Bruno Orlandi, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, determina o uso de máscaras para pessoas que precisam sair às ruas. As pessoas poderão utilizar máscaras caseiras confeccionadas com tecido para atender a nova recomendação. A utilização da proteção facial associada à orientação de isolamento social tem o objetivo de reduzir os índices de contaminação entre a população. Haverá multa de R$100 para quem não usar máscara na rua em Santos. A multa é de R$100 para a pessoa física e de R$3.000 no caso de pessoa jurídica a partir do dia 1º de maio. O decreto foi publicado no dia de hoje. Intervalo 6h30, a gente volta rapidinho, já, aqui com o CDL no ar. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de R$2,5 milhões. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de R$1,5 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL, salas para cursos e salão para eventos, cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. 6h32, Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, é obrigado pela Justiça a fornecer equipamentos corretos de proteção aos profissionais de saúde. Enfermeiros denunciaram ao site G1 a utilização de capas de chuva como equipamentos de proteção individual, o EPI, para atendimento a casos graves do novo coronavírus. A ação civil pública foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santos e região, o Sintra Saúde, contra a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, atual gestora do hospital. Na liminar publicada na terça-feira, o juiz Luiz Evandro Vargas Dupla Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, determinou o fornecimento imediato dos EPIs que garantam a prestação de serviços em segurança, como máscara de efetiva proteção, luvas, toucas, óculos, protetores faciais, aventais descartáveis, sapatilhas e outros itens com o tempo de uso tecnicamente recomendado. Ô, Nicolau, capa de chuva para proteger, não dá, né? Aí eu vi, isso me lembra um vídeo que eu vi o cara sentando na frente da TV para ver o Jornal Nacional. Ele colocou até capa de chuva, colocou uma máscara e tal, que foi uma piadinha, um vídeo que eu vi no WhatsApp. Mas capa de chuva é exagero, né? Mas o que a pessoa tem que fazer na realidade é chegar em casa, tirar a roupa. Nossa, tem uma operação de guerra, né? Tem que fazer os sapatos. Nós temos deixado o sapato na entrada de casa. Às vezes ela põe uma Flávia coloca um pano com cândida no chão, você entra e pisa naquele pano, você já
já elimina, né, qualquer outro tipo de problema. E o costume de sapato também, eu já tive vários amigos, eu tenho alguns amigos meus e conhecidos que eles não entram de sapato em casa, que né? nem japonês. É um costume antigo, Olha, o japonês, se você puxar lá atrás, você vai ver que eles sempre tiveram certo, né? Sempre. Eles usam máscara quando estão gripados, independente da pandemia. Eu tiro os sapatos para entrar em casa. Mas é por causa da poluição, eles usavam por causa da poluição. Costume deles. Mas nós vamos mudar, né? Nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que nos adaptar. Eu entendo assim, uma casa com 5, 6 pessoas, pequena, que alguém sai para trabalhar. Quando volta, essa pessoa tem que tomar cuidado, porque senão não adianta nada aquelas outras 4 ou 5 pessoas ficarem em casa. Porque ele vai levar tudo para dentro da casa e contamina aqueles. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Quem vem da rua sempre tem que se prevenir. Ô vereador, o Sintra Saúde é que entrou com uma ação civil pública. Se eles tivessem um vereador como o Bruno Orlandi lá em Praia Grande, não precisava, né? Agradeço a deferência, Roberto, mas de fato é uma preocupação muito grande, né? A gente não pode, em hipótese nenhuma, colocar qualquer substituto para um EPI, né? Ele tem que ser adequado à função. Aliás, quero fazer aqui um reconhecimento público a todos os profissionais de saúde que, além de ser aqueles que estão na linha de frente, defendendo a sociedade e fazendo um excelente trabalho em nossa defesa, são aqueles que, por conta disso, acabam ficando mais vulneráveis. Então, a gente teve muito profissional da saúde doente, acometido com Covid-19, e a grande maioria deles se recuperando, alguns, infelizmente, não, mas a grande maioria conseguindo essa luta. Então, o meu reconhecimento público ao trabalho e ao esforço desses profissionais de ponta que nós temos aqui na Baixada Santista. São os nossos heróis. Santos lança sistema de monitoramento de estatísticas do novo coronavírus. A plataforma foi anunciada pelo secretário municipal de saúde, Fábio Ferraz. O serviço reunirá dados como casos confirmados e suspeitos da doença e óbitos causados pelo coronavírus, dentre outras informações. É possível conferir a plataforma gratuitamente através do portal da Prefeitura de Santos. O levantamento é realizado com base em informações das secretarias de saúde municipal e estadual e também do Ministério da Saúde. O endereço eletrônico é o egov.santos.sp.gov.br/Santos Mapeada. Nicolau Obeide, eu dei uma entrada nesse site hoje e eu vi que, infelizmente, a nossa curva continua ascendente. A curva de Santos, sim, e não precisa ter estatística nem curva de pandemia, de contaminados. É só você ir na rua que você percebe a quantidade de gente na rua. Parece que está quase normalizada. Olha, para não dizer que está normalizado, determinados horários, tipo assim, essa hora agora, 18 horas, 19 horas, você já começa a perceber que tem muito pouca gente na rua. Mas de manhã, aquele horário entre 10 e 11 horas da manhã, lotado. Mas eu quero pegar a sua vírgula aí para te perguntar o seguinte: com essa orientação e sugestão do vereador Bruno Orlandi, da gente usar a máscara assim que a gente sai para a rua, e se todo mundo fizer isso, Nicolau, a gente tem condição de baixar um pouquinho essa contaminação. Melhora um pouco porque a prevenção é maior, né? Você vai estar mais prevenido. Quem usa a máscara tem que saber que não é quem usa a máscara que está se protegendo, ao contrário, quem usa a máscara está protegendo o outro, né? Então a máscara não é para se autoproteger, é para proteger o próximo. Se você também falar com uma outra pessoa de máscara, aquilo que eu falei, que eu comentei antes, em cima de um balcão, se você for numa loja, você já não vai ter os gotígeos em cima do balcão. Aquele spray, né? Spray. Quando a gente fala que ninguém vê, mas gera um spray na frente da boca. Mas a máscara tem que chegar em casa, tem que tirar, tem que lavar, vai na pia ali, lava com um sabonetinho e tal, deixa secar, no dia seguinte você usa ela de novo. E quem vem da rua também deve usar também um pouco dentro de casa, né? Para proteger aquelas pessoas que estão em casa. Então, os cuidados com os sapatos, cuidados com a roupa, tira a roupa, deixa a roupa ao lado. Então, esses cuidados as pessoas têm que ter para não contaminar o outro. Pessoas que em ônibus, né? Eu não sei como é que o Bruno... eu sei que o Bruno entrou no requerimento aí em relação aos ônibus,
Tem que fazer higienização dentro do ônibus. Eu acho que os ônibus poderiam tranquilamente ter álcool gel, né? Na entrada. Daria tranquilamente aqueles que você aperta, que nem tem. Os prédios, deveria ser obrigatório os prédios a colocarem álcool gel também na entrada. O meu prédio já tem. O síndico lá do meu prédio, olha, não tinha nem começado ainda o isolamento, ele já tinha colocado. Que legal. Colocou em todas as entradas, coloca nos elevadores ou nas entradas. Então, assim, obrigatoriedade. Então, eu não sei se essa lei aí que vai iniciar, eu gostaria até que o Bruno me respondesse, a partir do dia 1º, né? A lei é a partir de hoje, mas ela vai entrar em vigor realmente dia 1º. E olha, eu vi muita gente na rua já usando máscara. Usando máscara. E se tem essas previsões também, Bruno, de prédios, colocar o álcool gel nas entradas. E ampliando as medidas, né, Bruno? O que você acha? Então, eu ia entrar exatamente nesse ponto com vocês. Eu acho que o Nicolau foi muito feliz quando falou que o uso da máscara está protegendo o outro e não a si mesmo. A população brasileira é extremamente solidária. Eu lembro de uma campanha de uma empresa de sorvete há um tempo atrás. Ela deixava o primeiro sorvete pago e aquele que viesse na sequência teria o seu sorvete pago. E se quisesse, deixaria pago para o próximo. Isso foi extremamente difundido no estado de São Paulo, no Brasil, e as pessoas pagaram o sorvete ao próximo, ou seja, há uma solidariedade muito grande no Brasil. Quando existe qualquer campanha de doação, arrecadação, o brasileiro é o primeiro a se colocar à disposição. Então, quando a gente fala que o uso da máscara protege o próximo, eu não tenho dúvidas de que a população vai atender esse pedido e vai aderir. Lógico que todas as outras questões são importantes, como o álcool gel, as medidas de higiene, mas o uso da máscara nesse momento é importantíssimo. Eu queria salientar um ponto que vocês falaram aí, se possível, a respeito desse mapeamento da cidade. Essa plataforma é uma plataforma utilizada pela Prefeitura de Santos há um bom tempo. Ela foi desenvolvida por servidores de carreira do Departamento de Tecnologia da Prefeitura, o DETIC. Eles fazem um trabalho espetacular e esse mapeamento vai ajudar muito no combate ao Covid-19. O que falta agora para que a gente possa avançar ainda mais é a testagem da população. Eu manifestei recentemente da importância de se testar a população para que a gente saiba aonde estão os maiores focos de contaminação, aonde que a doença está avançando e onde não, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa estrutura de combate. Lembrando que aqueles que estão com maior vulnerabilidade social devem permanecer em isolamento, como os maiores de 60 anos ou aqueles que tenham algum tipo de comorbidade, mas é importante demais que a gente possa testar e mapear isso. E esse trabalho foi feito de maneira exemplar por esses servidores da Prefeitura. Sem dúvida, e conhecer aonde está a doença é fundamental. O doutor Mariano Gomes está conosco agora. Boa noite, meus caros. Esta epidemia e pandemia tem de mudar os hábitos de todos profundamente para sempre. Os hábitos de higiene têm de ser resgatados. Tomar banho ao acordar, lavar as mãos antes de todas as refeições, sempre tomar banho ao voltar para casa. E ele diz aqui em relação ao uso de máscaras de proteção, acredito que o uso da máscara deva ser estendido até outubro, pelo menos. Eu vi uma fala do secretário de Saúde de Santos, o Fábio Ferraz, dizendo que o uso das máscaras, ele acredita que o interessante seja até o final do ano. E sei lá se essa prática não veio para ficar na vida da gente. A Andréia Orlandi, conhece o Bruno? Conheço, não é da família, mas a conheço, sim. A Andréia Orlandi é uma empresária aqui de Santos, ela tem um estabelecimento, está impedida de trabalhar. É verdade, ela está aqui. Bruno e Nicolau, ótimo estarem buscando alternativas junto ao prefeito. Precisamos da ajuda de vocês para voltarmos a funcionar com os cuidados necessários. E a Flávia está fazendo uma pergunta aqui, Nicolau. Vocês acham que o presidente perderá mais popularidade com a queda do ex-ministro Sérgio Moro? Eu não acho que ele perderá mais popularidade, eu acho que ele perderá popularidade, não mais. Ele tem uma popularidade boa para um presidente da República em exercício, 35%, eu acho que é boa num país em que nós vivemos, uma situação, né, de um país que nós vivemos. Agora, que vai perder, vai, é óbvio. Mas assim, quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Eu pensei que você ia falar bolsominion. Não, quem é Bolsonaro é Bolsonaro, discorda dele. Na realidade, eu torço
Eu torço pelo Bolsonaro, Ele ia falar. eu torço para o presidente da República, eu torço para que esse país dê certo, eu torço para, sabe, existe um grupo de pessoas aí que parece que quanto pior, melhor. E esquece que se o barco afundar, ele afunda junto com o barco. Então não é por aí. Eu acho que o país tem que melhorar, ele entregar o país. Se acharem daqui a um tempo que ele não serve para o país, não votem mais nele. Se ele for candidato à reeleição, não votem. Entendeu? Eu acho que o melhor. Você vê, tem uma armação aí que nós estamos vivendo. Não sei se eu gostaria até que o Bruno, como político, falasse sobre isso. Estão querendo jogar a eleição para daqui a 2 anos. Eu não sei que força, se está ganhando força isso. Eu até, no conceito, eu até concordo. Porque o conceito seria a unificação das eleições, teríamos todos os eleitos daqui em 2022, acabaríamos com os aventureiros, né? Principalmente os cargos parlamentares, que no fica caso, aquele pula-pula. Vereador fica 2 anos, sai para deputado, deputado fica 2 anos, sai para governador, governador ele não esquenta a cadeira e já vai para tentar outra coisa. O que aconteceu com o Dória é um exemplo. O Dória ficou 2 anos de pré. O Bruno Covas não é prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo é o Dória. Só que o Dória largou o cargo e saiu para governador. Verdade. Conseguiu entrou. E agora já está, como governador, pensando no cargo de presidente da República. Então, pior do que isso, eu acho, são os deputados estaduais, deputados federais que saem para cargos executivos e não tem nada a perder. Porque sai para um cargo executivo, perdeu, ele volta, marca o nome, dá um destaque no nome. Gostaria até que o Bruno desse a opinião dele sobre isso. Vamos lá, eu vou aproveitar e vou perguntar para o Bruno se o presidente da República perde popularidade, como perguntou a Flávia, e se ele corre algum risco de pedidos de impeachment a partir do que foi dito pelo ministro Sérgio Moro no dia de hoje. Vamos lá, Roberto. Vou começar então pela pergunta referente à popularidade do presidente Bolsonaro. É óbvio, ela diminuiu, a gente não tem dúvida nenhuma, ele perdeu popularidade. O ministro Sérgio Moro, como eu falei mais cedo, ele é uma referência de integridade. Quando você tira uma pessoa como essa do seu governo, você está perdendo, obviamente, popularidade. Eu concordo também com o que o Nicolau falou. Ele é um presidente populista, ele veio de uma eleição onde ele tinha 8 segundos de televisão, passou por uma questão de uma facada, o que deu uma popularidade imensa, fez um trabalho em redes sociais enorme, mas é um presidente populista. Então, ele perde nesse momento muito da sua força por conta da saída do ministro Sérgio Moro. Em relação ao que o Nicolau falou agora há pouco, Nicolau, repete só o finalzinho para mim do teu posicionamento. É das eleições, não é, Nicolau? Não, que eu falei sobre as eleições que tem uma articulação aí na Câmara dos Deputados, junto às prefeituras. Aí como seria? Vai postergar os mandatos para não ter eleições, aproveitando a pandemia, que realmente, se tivermos eleições em outubro... Aí o Bruno ficaria vereador por mais 2 anos? Ficaria vereador mais 2 anos, com certeza. Então, e se tivermos uma... É bom isso, mas Bruno? mesmo que tenhamos a eleição, ela não vai ter condições de ser em outubro. Eu estou achando que não. Do mesmo jeito que foi postergado as Olimpíadas, terá que ser postergada as eleições. Mas eu sei que existe uma articulação aí para se jogar para daqui a 2 anos, para se unificar todas as eleições. Você acha isso possível ou não? Eu acredito que não, Nicolau, e vou dizer por quê. Há uma previsão constitucional das eleições acontecerem em outubro desse ano, e a modificação disso teria que ser feita há 1 ano atrás. O TSE já se manifestou, inúmeros magistrados, juízes também pontuaram nesse mesmo sentido da questão legal, e até onde me consta, politicamente, as articulações nesse sentido também não ganharam nenhum tipo de êxito.
Eu sou a favor, e aí eu quero que frise isso, não neste momento de pandemia, para que não haja nenhum tipo de aproveitamento de situação para extensão de mandato, não neste momento, mas que sim, que se faça um projeto com antecedência, com os prazos legais cumpridos, que todas aquelas questões constitucionais sejam observadas para unificar a eleição. Mas, repito, não em 2020, que se faça com a prévia legal estabelecida, com antecedência legal estabelecida. Por quê? Porque é um custo enorme para o Brasil. Quando a gente fala de eleição a cada 2 anos, que é o que acaba acontecendo, prefeito e vereadores em um ano, 2 anos depois, deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente. Isso dobra o custo do Brasil no que tange às eleições. Se a gente pudesse fazer isso de uma única vez, a gente acabava muitas vezes com essa questão de saltos eleitorais, de mandato pela metade, acaba abrindo mão de um para entrar em outro, e também diminuir o custo pela metade, porque a eleição aconteceria apenas a cada 4 anos. Mas, repito, não nesse momento, que seja feito previamente para que não aconteça nenhum tipo de oportunismo eleitoral nesse sentido. Mas você não acha possível, só furando aqui o Roberto, você não acha possível as eleições serem transferidas para 2021? Então, por questões da pandemia, nós estamos em estado de calamidade. Mas é isso, Bruno, eu já vou deixar você falar. E de 2021 postergar para 2022 já para poder unificar, já que existe um custo, que eu concordo com você, e é uma das coisas também que pesa muito, é o custo das eleições, custa milhões, quase bilhões para o Brasil. Tem aspectos positivos, sim, como o Nicolau fala, como o próprio Bruno comentou, mas a questão é que se a gente vai ter uma eleição em outubro, gente, eu quero crer e acreditar que daqui até lá a gente já resolveu essa história da pandemia do vírus. Eu acredito que sim, Roberto, e aí acho que é importante ressaltar, o governador de São Paulo já se manifestou que as escolas devem voltar em julho, fez essa manifestação hoje. Já disse essa semana ainda que a partir do dia 10 de maio as atividades no estado de São Paulo também voltam gradativamente. O presidente da República não é a favor da quarentena, já falou isso várias vezes e tem trabalhado no sentido de que ela não ocorra. O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, através dos seus prefeitos, representantes no CONDESB, também já se manifestaram que a economia tem que retornar. Se tudo isso for levado em consideração, a economia retornando, o trabalho retornando, eu acredito que as eleições sigam seu curso natural. Agora, é lógico, se a gente não tiver nenhuma alteração nesse quadro, um crescimento abrupto, o que tem que ser, inclusive, observado. Isso tem que ser observado de perto, rigidamente, para que, numa eventualidade, possa ser analisado novamente. Mas eu acredito que, nessa circunstância, a gente tem eleição esse ano, sim. Eu acho que tem tudo para ter. Talvez atrase um pouquinho, se jogar ali um pouquinho para dezembro. É possível. Né? Eu acredito que seja possível, sim. Já escutei, inclusive, algumas pessoas em Brasília que falam nesse discurso. Olha, pode atrasar um pouco, mas não acredito que saia desse ano. Muito bem. Você é candidato à reeleição, Bruno? Sou pré-candidato, né? Estou à disposição do meu partido, vamos acompanhar a convenção municipal, mas se for da vontade do Democrata, do DEM, que a gente continue esse trabalho, eu vou me colocar à disposição, sim, para que na hora certa a gente possa estar com o nome à disposição da população santista. Por que você mudou de partido? Então, o Democratas tem uma relação bem estreita com o governo, tanto estadual quanto municipal, vem numa caminhada muito próxima, e aqui eu tenho uma referência ao deputado Paulo Correia, falei isso recentemente, abertamente a todos. O Paulo, no último mandato, era o único deputado estadual aqui da cidade de Santos. Nós acompanhamos de perto o seu trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar, buscar emendas para a cidade, solução de inúmeras questões que envolviam a competência estadual, e essa proximidade acabou fazendo com que eu fizesse a escolha de migração para o DEM. Isso facilita, inclusive, a aplicação de políticas públicas na cidade. São valores próximos daqueles que eu já defendia, são valores que eu acredito, e eu acredito que com essa mudança a gente possa trazer ainda mais resultados para a cidade de Santos. O que eu queria perguntar para você, o Paulo Correia, ele é uma grande liderança do DEM, e você chegou a conversar com ele sobre essa demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, recentemente, do Ministério da Saúde. O que vocês acharam?
Eu não conversei com o Paulo a respeito dessa questão, mas tenho convicção que foi uma grande perda para o Brasil. O Mandetta vinha fazendo um bom trabalho. Lógico que a gente deseja toda a sorte ao seu sucessor, que ele possa fazer um excelente trabalho. O Nicolau frisou bem, a gente quer que o Brasil vá para frente, mas eu acredito que o Mandetta fazia um bom trabalho, se posicionava em inúmeras questões sérias, e neste momento o Brasil perdeu outro ministro, além do Moro, no governo federal, e o Mandetta uma perda também muito grande a todos nós. A Slex.com está ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você pelo WhatsApp 981 40 5595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada. No WhatsApp 981 40 5595. Slex.com. Com você em todos os momentos. Para você não parar, conte com a gente. Nicolau Obeide, os tripulantes do navio Costa Fascinosa prestaram um agradecimento especial à cidade de Santos, aos profissionais de saúde e às autoridades brasileiras, com uma mensagem de obrigado, projetado no navio. O Costa Desculpe, só comentar isso aí, mas não só eles têm que agradecer. Eu acho que o Brasil inteiro tem que agradecer, porque é um trabalho insuportável de se fazer, é um trabalho que cansa. Imagina a pressão. As pessoas estão exaustas, o tem estresse. muita gente se contaminando, né? Tem muita gente ficando mal, se contaminando, trabalhando, os médicos. Então, assim, temos que prestigiar 1000 vezes esse pessoal, porque realmente é um trabalho incansável. Bruno, você faz coro com o Nicolau? Faço. De fato, um trabalho exaustivo, cansativo, que merece todo o nosso reconhecimento. E a gente fica feliz também com a manifestação, esse agradecimento que os tripulantes fizeram, que aqueles que estavam no navio fizeram à sociedade cientista e a todos que aqui o receberam. É muito bacana. São gestos como esse que motivam a todos nós trabalhar cada vez mais. Bruno Orlandi, vereador do DEM, muito obrigado pela sua participação aqui no CDL no ar. Roberto César, obrigado pelo carinho. Nicolau Obeide, Elaine, é sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês no programa. Fico à disposição e agradecer também a todos que nos acompanharam nesse momento. Muito obrigado, vereador. Bruno, obrigado aí por ter aceito o convite. Já tem o nome dos filhos, não? Já, é a Juliane e o Bruninho. Ah, que legal. Opa, é um casal, então? Juliane e Bruno. Juliane e Bruno. Que legal. Que legal, um casal. Bom, para você que é ouvinte da Santa Cecília FM, uma ótima noite. Vem aí vem agora a Voz do Brasil e na sequência tem a boa música da Santa Cecília FM. Tchau, gente. Amanhã a gente está de volta a partir das 6. Não perde. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.